Devocional Biblionauta, 22 de março. Leitura diária de 1 Samuel 4 ao 6. Tema da devocional: o certo é do jeito do Senhor. Um resumo de 1 Samuel 4 ao 6 é o seguinte: capítulo 4 registra os filisteus vencendo os israelitas em batalha, a arca da aliança sendo tomada e levada para território filisteu, a morte de Eli, seus filhos e Nora. O capítulo 5 relata a arca em território filisteu, sendo colocada no templo de Dagon, mas a estátua desse amanheceu 2 vezes prostrada. Em seguida registra as severas punições do Senhor por onde a arca passava em território filisteu. O capítulo 6 registra que os filisteus não aguentaram mais as punições vindas da arca da aliança e a devolveram, confirmando que tudo vinha do Senhor. Nessa devocional destacamos que o que é certo é o que é do jeito do Senhor. 1 Samuel 4 ao 6 registra eventos curiosos e trágicos ligados à Arca da Aliança. Em todos esses eventos temos uma coisa em comum: a arca não foi tratada como regulava a lei do Senhor. Ela não foi tratada conforme a vontade do Senhor e a sua palavra. Conforme Êxodo 25, do 10 ao 22, a Arca da Aliança ela era um propiciatório, ela era uma arca de testemunho, um lugar de encontro, e representava o trono de Deus entre o povo da aliança. Por simbolizar um trono, ela deveria ser carregada de maneira real pelos levitas especiais designados. Não é à toa que ela tinha argolas e tinha já hastes de madeira para ser carregada o tempo todo. Isso está registrado em Êxodo 25, 16, número 4, 2 e 15 e Deuteronômio 10, 8. A arca era o símbolo da presença do Senhor. O erro e destrato por ela, pela palavra do Senhor, era um destrato muito pesado à presença do Senhor. Então pode ser observado em alguns pontos. Em primeiro lugar, nós temos a tentativa de usar a arca como se fosse um ídolo. No capítulo 4, os israelitas levaram ela para o campo de batalha, à semelhança dos outros povos que levavam seus ídolos para o campo de batalha. Isso foi um grave erro, considerar a arca um ídolo. A arca não era um ídolo. A lei, inclusive, proíbe ídolos. E nessa ocasião houve juízo em Israel, porque Israel foi derrotado, os filisteus saíram vitoriosos. E o Senhor julgou o povo e também os líderes, inclusive Eli e seus filhos, que nessa ocasião faleceram. Em segundo lugar, também podemos observar que os filisteus erraram no trato da arca. Os filisteus tomaram a arca como se fosse qualquer tesouro de guerra e a trataram de qualquer maneira. Colocaram no templo de Dagon como um tesouro de guerra e símbolo de vitória de Dagon. Porém, em 2 dias seguidos, a estátua de Dagon amanhece prostrada e caída diante da arca, simbolizando que o Senhor é muito mais poderoso. Dagon não passa de um ídolo. Por isso o Senhor e a arca que simbolizava a sua presença não poderiam ser considerados um ídolo. Em terceiro lugar, decorrente disso, nós temos as desgraças entre os filisteus. Por onde ia, em qual cidade passava, a arca causava pestes e maldições entre os filisteus, simbolizando que a presença do Senhor passava diante de pecadores perversos que não resistiam. Eles nem sabiam o que era e nem como lidar, porque não tratavam da maneira adequada. Logo em seguida, nós temos a quarta maneira de perceber nesses textos equívocos no trato da arca. Nós temos a devolução pragmática da arca por parte dos filisteus. Essa devolução ela é curiosa. Deu certo e por isso é pragmático. Pragmático significa aquilo que dá certo, mas não era o certo, porque os filisteus basearam-se em seus adivinhos, feiticeiros e sacerdotes, eles que deram o conselho de colocar num carro novo. Porém, a arca ela deveria ser carregada pelos levitas, transportada em carro de boi, conforme está lá em Números, conforme está em Deuteronômio e também em Êxodo. Mas os filisteus basearam-se em seus adivinhos, feiticeiros e sacerdotes. Ao invés de levitas, ela foi transportada em carro de boi. Mas por providência de Deus, desta maneira, ele permitiu uma única vez para que os filisteus vissem o seu poder e reconhecessem que foi ele que mandou essas punições. E em quinto lugar, nós temos os imprudentes da cidade de Bet-Semes, que quando a arca voltou para o território israelita, 70 homens morreram porque decidiram olhar para dentro da arca. Esses eventos aqui são trágicos e podem nos dar a impressão de que a arca era um problema. Mas
se ela simbolizava a presença do Senhor, seria um problema e algo ruim ela? Na realidade, o que podemos perceber é que não era a arca que era ruim, mas como e por quem ela estava sendo usada. Ela não foi tratada como o Senhor ordenou. Estamos na nova aliança, e a presença que a arca simbolizava se cumpre plenamente na pessoa de Jesus. Porém, na nova aliança, a verdade continua a mesma. Não podemos tratar a Deus e fazer as coisas dele de qualquer jeito. Deve ser do jeito dele, conforme a vontade dele. Portanto, tomemos cuidado de não tratar as coisas de nosso Senhor Jesus com religiosidade errada ou de maneira leviana, como nesses capítulos fizeram os israelitas e os filisteus. Tomemos cuidado de tratar as coisas do Senhor conforme a sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.